E para a aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre a ecologia de comunidades, né? A primeira aula, mostrando um pouquinho como as comunidades se estruturam, né? O que é a estrutura de uma comunidade, o que é uma comunidade, primeiramente, e quais são os principais pontos que a gente deve ficar atento quando a gente fala de uma comunidade biológica, tá? Bom, lembrando dessa primeira figura, né, eu já mostro ela há muito tempo, a hierarquia ecológica, então a gente já viu um pouquinho sobre a parte individual. Segunda unidade, nós vimos um grupo de indivíduos de mesma espécie interagindo, então nós temos as populações, então a segunda unidade foi toda baseada nisso. Vimos alguns cálculos de como a gente pode prever crescimento ou redução das populações ao longo do tempo. E agora a gente vai para nosso terceiro nível hierárquico, que são as comunidades, e de quebra, né, de carona, a gente também já pega esses outros níveis aqui, porque não tem como a gente falar de comunidade sem abordar também o aspecto do ecossistema. Então, ou seja, nós vamos falar dos organismos que compõem as interações dentro do ambiente físico e que a gente vai estar falando do ecossistema como um todo. Então, o primeiro conceito, né, o que é uma comunidade ecológica? Então, comunidades, né, assim como nós vimos na parte de populações, que as populações eram grupos de indivíduos de mesma espécie que interagiam no tempo e no espaço, né, interagiam ao mesmo tempo e no mesmo local. As comunidades são a mesma coisa, bastando que a gente substitua indivíduo por populações de espécies, né, de diversas espécies, que vão interagir no tempo e no espaço. E uma coisa interessante das comunidades é justamente que esse conjunto de interações, muitas vezes interações invisíveis que a gente nem vê, mas existe uma série de interações nas comunidades que dão à comunidade uma certa identidade. Por exemplo, uma foto que provavelmente é da África, ou pelo menos um zoológico que retrata muito bem, né, esse cenário africano. Né? O primeiro ponto que a gente pode ver que se trata de uma paisagem africana. Olhando para as espécies, né, o que a gente vê aqui? Espécies características da região, girafa, zebra. Então, facilita muito a nossa identificação em relação do ecossistema que a gente está falando. Então, basicamente, uma coisa interessante é isso, que as comunidades, elas são formadas por grupos de populações que, teoricamente, apresentam muita relação com o ecossistema que estão. Então, existe uma certa relação dessas espécies que fortalece a identidade da comunidade. Bom, essas interações que definem o conceito de comunidade fazem com que, por exemplo, a gente tenha, né, só de olhar, consiga identificar uma, uma paisagem, né, ou seja, aquelas espécies que estão ali compondo aquela comunidade. A gente consegue reconhecer algumas espécies e mesmo a abundância dessas espécies. Então a gente observa aqui que aqui a gente tem um grupo de gnus e de zebras. São duas espécies bem dominantes aqui nessa figura em relação à fauna. Nós temos algumas espécies de gramíneas que também dominam um pouquinho a paisagem, poucas arbóreas. Das arbóreas que nós vimos aqui, parece que é, né, uma ou duas espécies no máximo. Então nós começamos a identificar, e para quem entende, né, por exemplo, quem entende de botânica, percebe muito bem isso. Nós estamos falando aqui de algumas espécies, sendo que uma ou outra são bastante dominantes na fotografia. A gente consegue identificar algumas interações, né? A interação de herbivoria, por exemplo, interação de comensalismo, muitas vezes. Aqui a gente tem algumas aves, né, esperando a ação dos mamíferos maiores para, de repente, ter uma oportunidade de aparecer algum recurso alimentar ali para eles. E tem várias outras interações e outras espécies que estão ocultas na fotografia. Mas o importante é percebermos, né, justamente isso. Uma comunidade,
ela é formada por essas interações e que essas interações garantem uma identidade, né? Muitas vezes até mesmo para que a gente possa reconhecer a paisagem envolvida na comunidade de estudo. Então, entre as interações, né, nós temos aí as interações de predação, de consumo, né, principalmente as interações tróficas, são das mais fortes, a gente viu isso na aula de interações. A parte de decomposição e ciclagem de nutrientes, então nós temos muitos organismos que aceleram esse processo de decomposição para que os nutrientes retornem para as cadeias alimentares de forma efetiva. Nós temos interações invisíveis, né? Uma delas de interesse particular para vocês, né, são as micorrizas. Então são fungos ou bactérias, né? Então micro-organismos do solo que se associam ao sistema radicular das plantas. Então, o que eles ganham com isso? Um sistema radicular de plantas é um sistema vivo, composto ali, como a gente viu também em aulas anteriores, de uma fonte, né, muito importante, que é o açúcar, que é a glicose. Então, o carbono produzido pelas plantas, na forma ali de seiva bruta e seiva elaborada, isso tem um interesse nutricional muito grande para alguns micro-organismos e eles associam essas raízes. Em troca, eles podem fornecer alguns elementos muito importantes, por exemplo, né, as rizobactérias, que conseguem captar nitrogênio atmosférico e transformar isso em nitrato, que é um adubo muito importante nas interações de solo para as plantas, né? Alguns fungos micorrízicos fazem isso também, as micorrizas. Então, conferem umidade, conferem uma melhor assimilação de outros nutrientes para as plantas. Então, essas interações são vitais para que a gente tenha uma comunidade que consiga também sustentar interações lá em cima. Então, plantas bem nutridas, elas muitas vezes resistem muito bem às interações de herbivoria e conseguem, com isso, sustentar populações maiores e interações mais complexas. A gente também tem as interações de decomposição, então aqui só alguns exemplos, né, de como as interações garantem a identidade de uma comunidade. E quando essas interações, principalmente as mais fortes, são quebradas, são rompidas, nós temos uma mudança na estrutura da comunidade, que seria uma diferenciação nas espécies que ali vão compor. A gente tem a retirada, seja por exclusão competitiva, seja por migração, seja por extinção pura e simples de algumas espécies, em virtude da quebra de algumas interações, transformando aquela comunidade em uma comunidade completamente diferente. Então, a palavra-chave para o estudo de comunidades é interação e, principalmente, entender como essas interações vão sustentar aquela paisagem, aquele tipo de ecossistema que a gente está ali estudando. Isso, do ponto de vista profissional para vocês, é importante a gente tentar, né, entender quais são as principais interações que estão vigentes, por exemplo, para manter a produtividade ano a ano de uma região, né, para manter a atração de organismos úteis ano a ano, né, de uma atração de longo prazo. Então, quais seriam as interações mais importantes que deveriam ser preservadas? Então, seria um outro ponto importante para a gente tentar colocar em termos práticos o assunto da aula de hoje. Né? E aí, como eu falei para vocês, né, é fácil a gente identificar comunidades pela fisionomia. Então, essas interações entre espécies, algumas delas são muito fortes, fazendo com que a gente tenha também, né, a presença de determinadas espécies, que a gente vai chamar de dominantes, que a gente vai ver mais para frente,
fazendo com que as comunidades tenham esse jeitão, né? Então aqui a gente vê duas comunidades completamente distintas, claro, uma modificada pela ação humana, outra não, provavelmente não, né? O que importa é que mesmo as intervenções humanas, elas transformam as interações e transformam também a estrutura da comunidade. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente está querendo dizer justamente uma situação igual a essa fotografia aqui, ó. Comunidades em que você bate o olho e você percebe o jeitão dessa comunidade, né? Então aqui a gente claramente vê um cenário de floresta, né? Do outro lado, pastagem, né? Uma pastagem manejada, vamos dizer assim. Então, um dos grandes problemas ambientais hoje é justamente essa briga, né, entre preservação e abertura de novas áreas para agropecuária. Mas para a gente aqui na aula de hoje, o que importa mesmo é que tudo isso, né, quer dizer que ao você transformar essa comunidade nessa aqui, você cria novas interações, quebra tantas outras interações, né, rompe algumas outras interações e transforma também um outro conjunto de interações. Os ambientes passam a ter, como a gente viu nas aulas anteriores, condições e recursos que fazem com que algumas espécies alcancem o seu ótimo fisiológico e outras espécies nem tanto. E aí elas acabam saindo da região. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Estão conseguindo acompanhar? Não, tô sim. Beleza. Então vamos lá. Bom, esse jeitão, né, que a gente vê aqui nas comunidades, identificado por essa foto, a menos que seja uma intervenção humana, a gente nunca vai ter essa quebra imediata de uma comunidade para outra, ou seja, de um aspecto físico, tá, para um outro, tão abrupto dessa forma aqui, ó. Então, em ecossistemas naturais, sem intervenção humana, o que é comum é isso aqui, ó. A gente tem, por exemplo, numa área de manguezal, a gente vê que a área de manguezal é uma área mais alagada, que está sujeita às dinâmicas de maré existentes no litoral, como a gente viu na aula de fatores limitantes. E antes, né, antes que a vegetação de manguezal ela se transforme, por exemplo, em Mata Atlântica, que seria basicamente do ponto de vista evolutivo, né, é a sucessão mais natural, nós temos as regiões que a gente chama regiões de transição. Então, áreas em que aos poucos você vai modificando a estrutura, ou seja, aquele jeitão, a identidade da comunidade, substituindo espécies que sejam mais adaptadas àquela outra condição que vai surgir. Então, entre manguezal e restinga, por exemplo, nós temos uma área de ecótono. O pessoal chama de mussununga, né? Áreas de pântano. Então, existem vários ecótonos. Esses ecótonos são o quê? São espécies, né? Uma comunidade particular de espécies que você tem integrantes tanto de um ecossistema vizinho quanto do outro, mas também que você tem espécies próprias daquela região de transição, que estão mais adaptadas, e aí a gente lembra daquela questão do ótimo fisiológico, dos ótimos ecológicos, né, dos nichos realizados e fundamentais nessas áreas. Então, as áreas de ecótono são muito importantes porque separam dois ecossistemas, então
em outras palavras, duas comunidades distintas, de forma suave, de forma, né, que as comunidades elas possam, inclusive, se intercomunicar de alguma forma por meio de pequenas, né, transições de espécies aqui nessa faixa. Na página, no capítulo 9, inclusive, eu mostro essa figura, né, que ilustra um pouquinho melhor essa questão do ecótono. Então você tem, entre floresta e uma pastagem natural, uma área ali de arbustos, né, de árvores de pequeno porte, espécies arbustivas que não teriam na área da pastagem e que muitas vezes também não ocorrem em grande quantidade na floresta simplesmente por conta do sombreamento. O sombreamento acaba impedindo que essas plantas façam o seu processo fotossintético de forma efetiva. Então elas ficam ali restritas a uma área de transição. Essas duas figuras ilustram bem, né, o que seria um ecótono, é uma outra comunidade intermediária, né, que tem aspectos das duas comunidades que estão interligadas. Então aqui a gente tem uma floresta, um habitat de floresta, o seu ecótono, um outro ecossistema aqui de meio pantanoso, até chegar um lago, né, formando ali uma área de transição entre três comunidades. E interessante notar, né, que entre a comunidade A e B, a área de ecótono tem inclusive espécies representadas aí por esses triângulos aqui, ó, que são espécies que são exclusivas desta comunidade de transição. Então os ecótonos são muito importantes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito comum, principalmente na exploração agrícola, as pessoas ignorarem esse tipo de comunidade de transição, né, como naquela foto que eu mostrei para vocês. E é aqui que os problemas acontecem, né? Quando você tem isso aqui, você tem uma coisa muito importante, que é o chamado efeito de borda. O que é isso? As árvores das bordas, principalmente de uma área de mata, quando elas são abruptamente modificadas, quando a paisagem é abruptamente modificada, como nessa foto aqui, o que a gente tem? A gente tem o efeito de borda, que é a vegetação que fica na borda, ela sofre muito mais do que a vegetação que fica no centro do fragmento florestal, que aqui pega mais insolação, perde-se mais água, né, porque foi feito de forma abrupta. Você tem aqui quebra de interações com mais intensidade do que no centro da mata. E pela foto, não sei se vocês conseguem perceber, que inclusive a borda ela está aqui com mais árvores secas do que o resto da fotografia. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Mas é um outro indicativo desse efeito de borda, né? Então a mortalidade de árvores ela é bem maior e bem mais rápida nas bordas dos fragmentos do que no centro. Então qual que é a tendência? E esse é o grande problema que os ambientalistas e a comunidade científica pontua, é que quando você tem um desmatamento, esse desmatamento ele não acaba, né? Ele é contínuo. Então, mesmo sem você usar máquinas e motosserras, os próximos anos vão ser de perda dessa vegetação aqui de borda, aumentando essa área de borda a ponto de que daqui 30, 40 anos você ter uma área de fragmento florestal muito menor do que originalmente haveria no momento em que o desmatamento foi consolidado. Então esse é um ponto importante também para a gente ficar atento, tá? Essas áreas de ecótono são importantes, são áreas de amortecimento de impactos ambientais que podem ser devastadores para uma comunidade ou a outra que estão nos extremos.
Dúvidas até aqui? Podemos continuar? Não, pode sim. Beleza. Uma coisa importante de se notar, e também é uma coisa que a gente vê muito no ensino fundamental, no ensino médio, é que parece que as comunidades são aqueles grupos de espécies que estão ali conectadas de forma harmônica, né, de forma casadinha, como se fossem peças de um grande quebra-cabeça e que se encaixam perfeitamente. Isso não é verdade, né? As comunidades não são conjuntos de espécies perfeitamente integrados. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, uma comunidade tem sim interações robustas, né, interações vitais para que aquele jeitão, aquela fisionomia seja mantida, né, o que a gente chama de cerrado, o que a gente chama de caatinga, o que a gente chama de floresta amazônica, existe porque existem interações entre espécies ali que fazem, né, que seguram a onda para que as espécies tenham aquela estrutura, tenham aquele jeitão. Entretanto, essas interações na comunidade, elas são raras, né? Se a gente for quantificar o número de interações possíveis e existentes dentro de uma comunidade, a forma mais realista para a gente seria a gente entender uma comunidade como um grupamento de espécies que estão ali, muitas vezes, algumas por acaso, né? Outras com interações temporárias, né? Então, são espécies que aparecem e desaparecem de forma sazonal, né? Como se fosse período seco e período chuvoso, a gente tem algumas espécies que aparecem e desaparecem, e esses aparecimentos geram interações temporárias que são importantes, mas não são vitais, tá ok? E isso sim constrói, né, construir uma comunidade mais ou menos por isso, por interações e por ocorrências ocasionais, ocorrências muitas vezes aleatórias dentro da comunidade, tá? Então, um ponto importante da aula de hoje é a gente entender que as comunidades elas não são, né, aquele conjunto fixo de espécies que estão ali, que se a gente tirar uma espécie, pronto, desaba tudo, né? Como inclusive vários ambientalistas falam. Não é bem verdade. Tá? A melhor forma da gente entender isso seria, por exemplo, se a gente imaginar um avião, pegar um monomotor qualquer, e a gente vê que nesse avião ele tem vários parafusos, né, na fuselagem do avião, ali na lataria, e esses parafusos seguram as chapas de aço e vão fazer com que essas chapas de aço fiquem, né, e garantam a estabilidade do avião. Então, se você tira um parafuso, será que esse parafuso vai fazer com que o avião caia? Muitas vezes não. Se você tirar 2, 3, 10 parafusos, provavelmente a fuselagem vai continuar lá e o avião vai voar e pousar durante muito tempo ainda. Então a grande questão é, tem parafuso que você não pode tirar. Entretanto, nem todo parafuso realmente é importante para fazer com que o avião, né, caia ou se mantenha no ar. Da mesma forma são as comunidades. Algumas espécies são úteis, outras espécies são cruciais, ou seja, são imprescindíveis, você não pode substituir determinadas espécies, mas a maioria das espécies estão ali meio que em interações ocasionais ou de pouca influência para o funcionamento da comunidade de uma maneira geral. Ficou claro isso? Beleza. Sim. Vamos aqui uma coisa que tem muita importância em relação a dividir o que a gente está falando de uma comunidade, né? Então, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de um grupo de espécies que muitas vezes a gente nem sabe quantas espécies são, né? Quem são essas espécies, ou seja, a gente não sabe nem quantas,
nem o nome dessas espécies, muitas vezes. Seja porque tem muita coisa que a gente ainda nem conhece, seja porque tem muita coisa que está oculta, bichos escondidos, plantas, né, muito diminutas, e a gente teria que fazer uma varredura completa na área para a gente tentar saber a totalidade das espécies que existem na comunidade. Então, para facilitar, até mesmo para deixar a coisa mais realista, o que nós fazemos é transformar uma comunidade qualquer, numa área que a gente quer estudar, e dividir essa comunidade em subconjuntos de espécies, né, que tenham ali graus de afinidade. Então, quando a gente fala que a comunidade é um grupo de espécies que interagem, na verdade, algumas espécies interagem muito mais entre elas do que outras. Né? Na nossa visão humana, seria mais ou menos como dizer que a comunidade tem uma série de panelinhas. Né? Tem aquele grupinho ali das meninas, tem o grupinho dos meninos. Dentro desses grupinhos tem o pessoal mais narizinho empinado, tem outro pessoal mais ali nerd. Então, os grupos humanos, as panelinhas humanas, a gente também pode transformar isso para as panelinhas na área de ecologia. Então, para facilitar, essas panelinhas, ou seja, essas afinidades, esses grupos de espécies que se afinizam mais, eles podem ser divididos em 4 grandes grupos. O maior deles seria o grupo geográfico, ou seja, a comunidade é formada por espécies que interagem porque estão ali naquela região geográfica. Isso é fácil a gente entender, por exemplo, num lago, né, onde as espécies não têm para onde ir. O lago é um ecossistema fechado. Então, a comunidade de um lago, né, seria mais ou menos aquele grupo de espécies que estão ali interagindo. Então, não tem jeito. Entretanto, nós temos outros 3 grandes grupos que, sim, essas panelinhas são mais fáceis de serem identificadas. Por exemplo, nós temos grupos de espécies que desempenham o mesmo papel ecológico e não necessariamente estão ali interagindo diretamente, mas indiretamente eles interagem. Por exemplo, os decompositores, então eles têm um papel ecológico de decompor a matéria orgânica. Os polinizadores, que muitas vezes pode ser uma abelha, pode ser uma mosca, pode ser uma formiga, pode ser um morcego, pode ser um passarinho. Então, de repente, você tem vários grupos de animais visitando a mesma flor num dia, sendo que nem eles mesmos percebam isso, mas estão ali interagindo. Né? Às vezes um beija-flor tira a quantidade de néctar necessária para ele e ainda deixa néctar suficiente para uma determinada mosca, para uma determinada borboleta. Então, existem interações que ocorrem dentro de espécies que desempenham o mesmo papel ecológico. Da mesma forma, né, existem interações mais íntimas dentre aquelas espécies que têm a mesma preferência alimentar. Então, a gente está falando aqui, né, de panelinhas tróficas. Obviamente, também nós vamos ter um terceiro grupo, que são justamente aquelas espécies que são aparentadas. Então, é mais fácil pássaros interagirem entre eles mesmos, né, seja por competição, seja por predação, seja por interações de protocooperação, do que um pássaro interagindo, por exemplo, com um verme do solo. Então, o parentesco faz com que certas interações sejam mais fortes entre organismos mais similares, mais semelhantes. Considerando isso, né, vou falar aqui um pouquinho de cada uma. Então, a estrutura geográfica, né, então as panelinhas geográficas são aquelas que estão presentes no local. Como eu falei, pode ser uma comunidade de um lago, então são a comunidade de organismos que a gente pega, né, em uma determinada área, 1 m² de solo, por exemplo. Se a gente puder amostrar 1 m² de solo ali nos 30 centímetros de profundidade, nós vamos ter
um conjunto de organismos ali que a gente pode chamar de, né, comunidade do solo, ou comunidade lacustre, ou de um lago. Do ponto de vista taxonômico, né, de parentesco, então nós temos o que a gente chama de assembleias. Então as assembleias são justamente aqueles indivíduos, aquelas espécies que possuem, né, uma estrutura de parentesco maior. Então são as panelinhas dentro de uma comunidade que se interagem simplesmente por serem mais aparentadas, terem um ancestral comum. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Que quando a gente estuda uma comunidade, se você vai trabalhar com comunidade, eu não posso, por exemplo, falar assim, eu trabalho com a comunidade da Caatinga, né? Como eu acabei de falar, teoricamente, se eu falasse uma coisa assim, eu estaria falando que eu trabalho mais ou menos com, sei lá, 30, 40 mil espécies, que eu conheço 30, 40 mil espécies, todas as interações envolvidas. Então é errado eu falar que eu trabalho com a comunidade de Caatinga. Na verdade, eu trabalho com algumas assembleias, por exemplo. Então, assembleias de pássaros. Se alguém vai estudar os pássaros do campus da UFES, por exemplo, não seria a comunidade de pássaros, porque a comunidade de pássaros, como a gente está acabando de falar, é uma coisa muito mais ampla. Mas eu posso falar que eu trabalho com a assembleia de pássaros, né, da comunidade biológica do campus da UFES. Não sei se ficou claro para vocês, mas seria mais ou menos a gente pegar dentro de uma comunidade grupos específicos para a gente tentar entender melhor como essas interações acontecem. Do ponto de vista trófico, né, nós temos então as guildas, que é justamente aquela panelinha de espécies, ou seja, espécies que estão, por algum motivo, mais próximas do ponto de vista de interações, simplesmente porque têm preferências alimentares muito parecidas. Então, eu posso falar a guilda de polinizadores, ou a guilda de nectívoros, quando são indivíduos que consomem néctar. Eu posso falar a guilda de decompositores, apesar de que decomposição também é um papel ecológico, mas decomposição é... Quem é decompositor, ele se alimenta daquilo, de matéria orgânica. Então, posso também utilizar esse termo para os decompositores. Nós temos, então, também, por fim, os grupos funcionais. Então, são organismos que desempenham um papel ecológico, ou uma função ecológica, porém, não têm uma afinidade trófica tão parecida, ou seja, não necessariamente usam o mesmo alimento. Se usar o mesmo alimento, são guildas. A gente está falando de guildas. Se são apenas a função, o papel ecológico presente, então nós estamos falando de grupos funcionais. Por exemplo, aqui, né, dois organismos, um pulgão e um mosquito, um Aedes, né, que tem uma função. Eles possuem a função de sugar. Só que o pulgão ele suga seiva e o Aedes ele é hematófago. Então nós estamos falando aqui realmente de um grupo funcional, sugadores. Né? Entretanto, eles não pertencem a uma mesma guilda, uma vez que eles não têm afinidade com alimentos. Então a interação entre esses dois organismos aqui, ela está muito mais relacionada ao tipo de fisiologia e morfologia da boca do que simplesmente dos hábitos alimentares. E com isso, então, a gente tem aqui basicamente o que compõe, né, a estrutura de uma comunidade. Então, uma comunidade biológica ela é composta por diferentes assembleias, por diferentes guildas e por diferentes grupos funcionais. Então, quando a gente enxerga uma comunidade nesse ponto de vista aqui, a gente pode voltar um pouquinho sobre o que eu estava falando em relação de que nem todas as espécies que existem na comunidade, elas vão ter, né, realmente a mesma importância, porque dentro de uma assembleia, se as assembleias dentro da comunidade forem com bastante espécies, uma dessas pode, inclusive, desaparecer, mas mesmo assim a comunidade não fica
abalada, né? Você não tem uma perda de qualidade ambiental dentro dessa comunidade pela saída de uma determinada espécie. Tá? Então, fica mais fácil para a gente trabalhar com esses grupos de espécies, uma vez que a gente identifica semelhanças, né, e proximidades que podem facilitar as interações entre elas. Isso não quer dizer que não existe interação, né, de forma vertical, ou seja, entre assembleias e guildas, não, nada a ver. As interações acontecem. Agora, é mais fácil esses grupos de indivíduos interagirem entre si, tá, do que entre os seus extremos. Ficou claro isso? Sim. Beleza? Então tá. Então até aqui o que a gente está falando? A gente está falando de comunidades ecológicas. Dentro da comunidade a gente tem uma série de interações e uma série de espécies que a gente sequer sabe que existe. Uma forma fácil, pelo menos mais fácil da gente trabalhar com comunidade, querer entender uma comunidade, é a gente tentar pegar algumas espécies que a gente conhece e colocar em caixinhas, em gavetas específicas, por exemplo, em assembleias, em guildas, em grupos funcionais, para que a gente consiga entender melhor, né, a comunidade dentro do limite que nós temos de conhecimento. Da mesma forma, nós temos plantas, né, que a gente pode também colocar, as assembleias das samambaias. Então, a gente pega todas as espécies de samambaias existentes numa área de mata, para a gente entender aquela comunidade, né, vegetal de uma maneira mais ampla. Então, dentre as árvores de troncos vasculares, a gente pode também trabalhar com as assembleias desse tipo, tá? E assim por diante. Entre guildas, né? Então, se a gente estiver falando de planta, nós temos as leguminosas e as poáceas, as gramíneas, que têm diferentes formas de assimilar nutrientes. Então, a gente pode também tentar trabalhar com esse tipo de abordagem, tá ok? Bom, e aí a gente passa também para aquele ponto, né? Todas as espécies têm a mesma importância dentro de uma comunidade? Então, esses dois gráficos aqui respondem essa pergunta. Esse primeiro gráfico é como que a gente sabe o número de espécies de uma comunidade. Então, se nós formos fazer uma avaliação, por exemplo, num fragmento de mata, imagina que a gente foi contratado para trabalhar, para identificar ou caracterizar a estrutura de comunidades de uma ilha, como se fosse a ilha de Mendiçá aqui em Sergipe. Então a gente poderia ir para lá. Um dos primeiros procedimentos seria a gente fazer amostragens nessa ilha. Então a gente dividiria essa ilha em parcelas, cada um ficaria ali com a parcela, e a gente começaria a fazer a amostragem dessas parcelas de tudo que a gente encontrasse, né? Todas as espécies que a gente encontrasse. A gente poderia, inclusive, trabalhar com assembleias. Vamos trabalhar só com as espécies de caranguejo, vamos trabalhar só com as espécies de aves, e assim por diante. Não importa se a gente trabalhar com todas as espécies possíveis, plantas e animais, né, e micro-organismos, ou se a gente vai trabalhar com assembleias, o gráfico resultante é sempre o mesmo. Ou seja, quanto mais parcelas, quanto mais amostras a gente consegue colocar no nosso estudo, mais espécies a gente vai encontrando até chegar a um ponto em que não adianta aumentar o número de amostras, porque o número de espécies não muda, né? Isso é óbvio a gente perceber que se a gente está falando de um local, uma ilha, que tenha 30 espécies de lagartos, por exemplo, né, e a gente tem ali 100 parcelas, é bem provável que quando a gente vasculhar toda a ilha, né, se a gente conseguir ali chegar em 100 parcelas na ilha, talvez essas 30 espécies de lagartos serão encontradas, a menos que tenha ali umas tão raras que fiquem de fora. Mas isso aqui é o que a gente chama de curva de acumulação de espécies. Não importa
o tipo de estudo de comunidade que a gente estiver fazendo, mas quanto mais parcelas ou quanto mais amostras a gente tem, chega um ponto que a gente meio que descobre o máximo de espécies que estão no local. Tá? Então, nesse caso aqui específico, nessa figura aqui da esquerda, essa área que foi estudada tem aproximadamente 250 espécies. E por que fazer uma curva de acumulação? Essa curva mostra que esses pesquisadores não precisavam, né, ter chegado a 100 amostras para descobrir que a comunidade tinha 250. Ali já em 20 amostras, já estava dando sinais de que a curva estava estabilizando. Em 40 amostras, a gente já tinha ali próximo de 250. Tá? Então, mais ou menos com 50 amostras, com metade das amostras, já daria para perceber que essa curva está inclinando. Quando a curva começa a inclinar, é sinal de que aquela comunidade começa a dar sinais do número de espécies que ela tem. Tá? Então, muitos estudos vocês vão ver, por exemplo, quem vai trabalhar na área de engenharia florestal, tem uma coisa que vocês vão ouvir muito falar, que é o levantamento fitossociológico, ou seja, quantas espécies tem numa área. Então, governos, por exemplo, podem contratar vocês para elaborar um estudo para escolher uma área para proteção ambiental, né? Fazer um parque municipal, um parque estadual ou uma área de proteção permanente. Então, um dos estudos necessários é justamente o levantamento fitossociológico. E nesse levantamento vocês podem fazer isso aqui, ó, fazer uma curva de acumulação. Então, naquela área que eles estão querendo proteger, vocês podem, por exemplo, ver que existem em torno de 250 espécies de árvores, né, de plantas ali existentes. E se você comparar isso com uma outra área que tem ali uma curva de acumulação por volta de 50, então a gente toma uma decisão, fala, olha, é muito melhor a gente proteger aquela área que tem 250 espécies do que proteger aquela que tem 50 simplesmente pela quantidade de espécies a mais que a gente vai estar protegendo. Então esse tipo de estudo é muito bom para tomada de decisão, para a gente comparar áreas. A figura da direita indica também uma coisa importante para a gente responder essa pergunta. Todas as espécies têm a mesma importância? O que a gente observa? Quanto mais parcelas, mais espécies até chegar a um platô, e na figura da direita nós temos o quê? Quanto mais espécies a gente tem, tá? Mais a gente percebe que o número de indivíduos nessas espécies vai diminuindo. Ou seja, as comunidades, qualquer que seja ela, e mesmo que a gente trabalhe com grupos funcionais, ou com assembleias, ou com guildas, a gente vai perceber que poucas espécies têm muitos indivíduos e muitas espécies têm poucos indivíduos. Em outras palavras, essas 250 espécies que existem aqui nessa região aqui, tá? A maioria dos indivíduos vão estar ali em 5, 10, 15 espécies. As outras todas são representadas por 2, por 3 indivíduos, por 4, por populações muito pequenas. Então, respondendo a pergunta, nem todas as espécies vão ter a mesma importância, simplesmente porque numa comunidade muitas espécies são raras, com pouquíssimos indivíduos, então as interações que esses indivíduos fazem na comunidade são interações muito pontuais e a saída desses indivíduos ou o desaparecimento desses indivíduos não necessariamente vão representar o colapso da comunidade. Ficou claro isso? Estou falando demais hoje, hein? Bom, gente. E aí, né? Se nem todas as espécies têm a mesma importância, por que não tem? Então a gente pega na comunidade alguns grupos de espécies
além daqueles grupos que eu falei para vocês, nós temos aqui espécies agora mesmo, né? Não só grupamentos de espécies, mas uma espécie individualmente, podem ter efeitos negativos ou positivos na comunidade. Então, toda comunidade vai ter ali algumas espécies dominantes, algumas espécies que a gente pode considerar engenheiros do ecossistema, algumas espécies que a gente considera chaves, né? Ou seja, espécies que têm uma função muito importante para manter a biodiversidade na comunidade, e algumas espécies que a gente chama de espécies de indicadoras, tá? Que traz alguma indicação, ou seja, indicação de quê? De alteração ambiental, indicadora de poluição ambiental, alguma coisa nesse sentido. Vamos a elas. As espécies dominantes, as mais importantes numa comunidade, por quê? Porque exerce forte impacto sobre as outras, né? Principalmente por conta do seu número de indivíduos ou pela biomassa que os indivíduos ocupam. Então, numa floresta, né, nós temos as espécies dominantes, são aquelas espécies que têm maior porte e sombreiam mais as áreas, e muitas espécies também têm muitos indivíduos. Então, árvores, de uma maneira geral, podem ser consideradas espécies dominantes. Então, dentre as árvores, algumas espécies se destacam. Tá? Na Amazônia, por exemplo, nós temos a castanheira, nós temos o guapuruvu, são espécies arbóreas que dominam muito o ambiente onde estão ali, né? Então, podem atuar nas cadeias tróficas porque tem uma grande biomassa, então conseguem agregar muitos indivíduos para consumo. Então, vários fatores associados, né? Suas folhas participam da ciclagem de nutrientes, servem de abrigos e nidificação para muitas outras espécies. Né? Os troncos caídos também acabam entrando no sistema de ciclagem, entre outras coisas. Do ponto de vista animal, né? Espécies dominantes que também exercem forte impacto sobre as outras. Imagine, né, que a gente vê uma ou outra zebra, mas uma paisagem completamente dominada por uma espécie que é os gnus. Então, os gnus africanos, eles são espécies dominantes. Então, a dinâmica dessa espécie na África, ela muitas vezes vai ser responsável por determinar se uma área vai ter problemas, por exemplo, de falta de alimentos para as espécies herbívoras ou não, né? Então, gente, dá para ver, né, que o tipo de interferência das espécies dominantes na comunidade é muito grande. Por exemplo, um leão, né, se for conseguir se alimentar de alguma coisa aqui, né, a probabilidade dele conseguir pegar um filhote, um adulto de gnu, é muito maior do que ele conseguir pegar uma zebra, ou que ele conseguir pegar um outro cervo, ou algum outro herbívoro que esteja aqui presente. Então, as espécies dominantes, elas atuam muito fortemente nas cadeias tróficas. Dá para perceber que é praticamente uma espécie de gramínea que domina a paisagem aqui, ó. E é ela que está sendo utilizada como recurso. Então, uma característica forte das espécies dominantes é essa: participar ativamente das cadeias tróficas, né? Seja como presa, seja como produtor. Tá? E aí, óbvio, né, a competição envolvida aqui é muito grande. Né? A quantidade de grama que esses gnus consomem por dia, né, daria para talvez sustentar outras 10 populações de zebras. E as zebras não conseguem ter uma grande quantidade, muitas vezes por falta de recurso, né? São competidores mais fracos. Então, as espécies dominantes, elas participam, né, não só do número de indivíduos ou pela sua grande biomassa, mas também têm participação ativa, né? Controlam, determinam muito do que vai acontecer nas cadeias tróficas e nos regimes, né, de competição dentro daquela comunidade. Então, a existência, se a gente estiver falando, lembrar um pouquinho das aulas anteriores sobre exclusão competitiva,
Algumas espécies vão ocorrer e desaparecer, muitas vezes dependendo do que as espécies dominantes, da dinâmica da população das espécies dominantes. Um outro componente muito importante em toda a comunidade são espécies que atuam como engenheiros do ecossistema. E aqui a gente tem um exemplo clássico da formiga cortadeira, das saúvas. Saúvas, muitos de vocês obviamente já sabem, mas para quem não sabe, elas não comem folhas, né? As formigas não comem folha, nenhuma formiga come folha. Na verdade, elas cortam folhas e alimentam esse fungo dentro dos ninhos, que aí sim, esses fungos elas comem. Então, na verdade, as folhas são para cultivar esse fungo, que é como se fosse uma esponja, né, macia, dentro dos ninhos, e dentro dessa esponja as formigas colocam seus ovos, as larvas também se alimentam dessa esponja, e aí o ninho vai crescendo, baseado no momento em que elas vão cavando mais câmaras para abrigar essas esponjas e vão trazendo mais material vegetal. Então, o que é um engenheiro do ecossistema? É justamente isso aqui, gente. Ó. São espécies que criam, né, que modificam ou que criam ambientes completamente diferentes. Então, se você traz folhas para dentro de um ambiente de solo, né, para altas profundidades de solo, você está levando matéria orgânica para profundidades que muitas vezes essas folhas, quando caíssem das árvores, não sequer, né, chegariam a 1/10 da profundidade que as formigas fazem com que elas cheguem. Então elas levam matéria orgânica para grandes profundidades, elas cavam buracos, né? Então elas modificam a estrutura do solo. Esse morundum, né? Esse monte de terra solta que fica sobre os formigueiros, isso é uma modificação ambiental muito importante, porque elas enterram as gramíneas que estão aqui. Espécies arbóreas que conseguem acessar suas raízes nessas colônias de formigas, elas conseguem acessar justamente aquela matéria orgânica que elas estão levando lá para baixo. Então isso faz com que nutrientes que estão lá depositados retornem para as espécies arbóreas. Muitas vezes são essas espécies arbóreas que vão ser cortadas pelas formigas, então a gente tem aqui um ciclo de nutrientes fechadinho, perfeito. Então você tem fertilização do solo, né, por meio disso. Você tem modificação na superfície do solo, porque você enterra vegetação mais rasteira, entre outras coisas. Então, o engenheiro do ecossistema é aquele que muda o ambiente, né, de forma física, de forma química, seja por suas próprias estruturas, ou seja, pela criação de novas estruturas. Tá? Um outro grupo muito importante de espécies dentro de uma comunidade são as espécies-chave. Então, toda comunidade vai ter as suas espécies dominantes, toda comunidade vai ter as suas espécies engenheiras do ecossistema, seja em maior ou menor grau, e toda comunidade vai ter as suas espécies-chave. O que é uma espécie-chave? Espécie-chave é uma espécie que ela é importante não pelo número de indivíduos, muitas vezes ela é minoria, ela não se destaca pelo número de indivíduos que tem na população e nem pela sua biomassa, mas ela se destaca pelo papel que desempenha sobre as outras espécies. Então esse conceito de espécie-chave, ele foi descoberto por um pesquisador que trabalhou com essa estrela do mar aqui, ó, Pisaster. O que ele viu? Ele observou no mar que onde tinha essa estrela do mar, essa estrela comia, né? Se alimentava de várias outras espécies. Então ele fez um experimento, ele achava que essa estrela do mar era maléfica no ecossistema. Ou seja, por causa dela, outras espécies não poderiam ocorrer, porque ela era um predador voraz. Então ele fez um experimento em que ele tirou algumas estrelas do mar, tá? Cercou a área com gaiolas, com grandes gaiolas, de forma que as estrelas do mar não pudessem entrar. E ele observou o que acontecia com as espécies que eram justamente recurso alimentar da estrela do mar. E ele viu
que quando as estrelas do mar foram retiradas, o número de espécies dentro das gaiolas, que ele achava que ia aumentar, fez diminuir. Por quê? Porque aumentou a competição entre essas espécies. Então, um exemplo grotesco aqui seria como se essas 6 espécies que existiam na presença da estrela do mar, com a ausência da estrela do mar, essa aqui de cima, ela entrasse em explosão populacional. E aí acabava, por competição, eliminando todas essas outras aqui, ou pelo menos a maioria dessas outras. Então, o que é uma espécie-chave? É justamente uma espécie que a presença dela permite uma maior diversidade. Então, nesse estudo, esse pesquisador descobriu que não, na verdade, a estrela do mar era benéfica, porque mantinha as espécies, o maior número de espécies, em populações, em tamanhos populacionais, mais ou menos que permitisse, né, a convivência de todas elas, ou seja, nenhuma tinha condições de ter uma explosão populacional e, por isso, competitivamente, eliminar o recurso alimentar das outras. Então, a estrela do mar ela tinha esse papel importante de fazer com que a diversidade biológica na comunidade fosse mantida. Então, aqui uma diferença, né? Essa figura mostra a diferença entre uma espécie-chave e uma espécie dominante. Então, se a gente for ver aqui, a abundância relativa, né? Ou seja, a quantidade de indivíduos por metro quadrado, por exemplo, e a biomassa, o peso desses indivíduos dentro de uma comunidade, para a espécie dominante é alta, só que o impacto total da espécie, né, em relação às outras espécies, para a espécie dominante ela é alta, mas a espécie-chave ela é maior. Então a espécie-chave ela tem pouca abundância, ela não é abundante nem tem grande biomassa, mas ela tem uma alta influência sobre outras espécies. Então a principal diferença. Bom, aqui só um exemplo, tá, de um engenheiro do ecossistema muito importante, que são os castores. Aqui no Brasil a gente praticamente não tem, né, influência de castor. Tem ali ariranha, mas não tem o castor em si, né, não é uma espécie nativa no Brasil. Então a gente não tem essa influência. Mas nos Estados Unidos, os castores, aqueles dos desenhos animados, são muito comuns em alguns estados. E eles fazem isso aqui, eles fazem barreiras, né? Eles criam represas, fazem represamento de rios para ter esses lagos, né, para modificar o ambiente, para ficar mais fácil para eles capturarem alimentos. Então, eles, na verdade, eles trabalham fazendo com que rios que têm corredeiras fiquem mais calmos. E com isso eles vão, esses mapas aqui embaixo, aqui, ó, é o mapa do estado de Minnesota, tá? Em 1940, 1960 e 1980, né? Nas décadas de 40, 60 e 80, ou seja, em 40 anos, esses pontos vermelhos são lagos artificiais, ou seja, artificiais do ponto de vista que foram formados pelos castores, né? Continuam sendo lagos naturais porque foram feitos pela natureza, por animais, mas são lagos feitos, né? Fabricados por castores. A caça foi proibida na década de 40, então em 40 anos o estado do Minnesota praticamente, né, foi inundado aí por várias áreas mais alagadas. Então é um estado que ganhou mais áreas alagadas graças à engenharia de ecossistema causada pelos castores, né, promovida pelos castores. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Eu estou perdendo a voz. Alguma dúvida? Tudo Alguma sim. pergunta? Não. Beleza. Como eu falei para vocês, né, além dos engenheiros, das espécies dominantes, das espécies-chave, toda a comunidade também tem algumas espécies que a gente pode
usufruir das suas funções para que a gente tenha um diagnóstico melhor sobre aquele determinado ecossistema. Né? Uma dessas espécies são as espécies bioindicadoras. Quando a gente fala espécie bioindicadora, a pergunta é indicadora do quê? Então é muito importante que a gente defina qual que é a bioindicação que essa espécie faz. Então elas indicam alteração ambiental, né, pela sua presença ou ausência em algum grau. Então exemplos aqui, né, que a gente tem essa espécie aqui de inseto. Insetos aquáticos são muito utilizados como bioindicadores, tá? Isso aqui é uma ordem chamada Ephemeroptera. Essa aqui é a larva, o jovem, e esse aqui é o adulto dessa ordem de insetos, Ephemeroptera. Tem esse nome porque o adulto, depois que ele sai da água e vira adulto, ele tem 24 horas de vida. Então ele vive por muito pouco tempo. Por isso que o nome Ephemeroptera, né, efêmero, vem do grego, que é curto, vida curta. Então os adultos vivem apenas 24 horas e têm 24 horas para procurar um parceiro sexual, fazer o acasalamento, e esse parceiro sexual, no caso a fêmea, né, teria que, dentro dessas 24 horas, além de encontrar o macho, ainda achar um lugar para botar seus ovos, e esses ovos, então, terem algum sucesso aí de sobrevivência e virar larvas. Claro que as larvas, as formas jovens da efemeróptera, elas vivem vários meses, tá? Então não é que os indivíduos têm 24 horas de vida. Uma das fases do indivíduo, que é a fase adulta, é que é muito curta. Mas tem vários efemerópteros que vivem vários meses debaixo d'água. Mas qual que é a função delas aqui? Elas são indicadores de água limpa. Onde tem efemeróptera, a qualidade da água é muito boa. São águas ali, tipo água de nascente, próximas a nascentes, água de cachoeira, e assim por diante. São águas que têm uma taxa de oxigenação muito grande e uma taxa de matéria orgânica muito baixa. Tá? Então, quando vocês virem efemerópteras num curso d'água, podem saber que aquela água, a qualidade dela é uma qualidade, no mínimo, razoável. Tá? Líquens, coisa que a gente vê muito pouco aqui no estado, né, de Sergipe, são os líquens, são as associações de fungos e algas. Eles são importantes indicadores de qualidade do ar, principalmente porque onde tem líquen, a umidade relativa do ar é alta e a taxa de pureza do ar também é alta. Tá? Então, aqui a gente não tem muito líquen, muito provavelmente pela umidade do ar. Não pela qualidade do ar, mas em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, você observa que esses líquens são muito escuros, né? Muitos deles morrem com facilidade, então é um sinal de que a qualidade do ar lá não é realmente muito boa. Da mesma forma, nós temos alguns insetos aquáticos que indicam justamente o contrário, né? Se a Ephemeroptera indica água limpa, nós temos alguns grupos, principalmente larvas de moscas, de mosquitos, esse aqui é um quironomídeo, é um indicador de poluição de água. Esses bichos aqui ocorrem muito em água que tem despejo de esgoto. Então também é um bioindicador importante, porque sem você precisar gastar com análise química, se você vê quironomídeo na água, num córrego, alguma coisa assim, pode saber que tem despejo de esgoto. Essa água não é própria para consumo, né? Pelo menos consumo direto. Não se meta a querer beber água se você vê quironomídeo na água. Ok? Bom, gente, estamos já encaminhando para o final da nossa aula. Aqui mais do ponto de vista de curiosidade, né? Dentro de uma comunidade, nós temos algumas espécies que estão mais relacionadas ao nosso dia a dia, né? E algumas terminologias importantes são necessárias. Né? Vocês já devem ter ouvido falar de espécie nativa, espécie endêmica, espécie exótica, as espécies exóticas introduzidas e invasoras. Então eu fiz um esquemazinho aqui só para
ilustrar para vocês mais ou menos o que é isso, tá? Então nós temos, dentro de uma comunidade, obviamente, nós temos espécies nativas e espécies exóticas, podemos ter espécies exóticas, não é necessariamente obrigatório, óbvio, né? Mas nas nativas, nós temos dois grandes grupos. As endêmicas, que são as espécies que ocorrem na região geográfica e que só ocorrem naquela região geográfica. Tá? Um exemplo, talvez não o melhor exemplo de todos, mas um exemplo que é importante, é o nosso cacto cabeça de frade, né, que ele é endêmico do Nordeste e principalmente das regiões semiáridas do Nordeste. Tá? Então, naturalmente falando, o cabeça de frade ele ocorre em áreas de caatinga, em áreas do semiárido nordestino. Você não vai encontrar cabeça de frade naturalmente em regiões lá do sul do Brasil, no sudeste, por exemplo, e nem na região norte. Agora, dentro das nativas, nós temos também as não endêmicas, ou seja, aquelas que não estão restritas a uma área geográfica simples. É o caso do ipê amarelo. O ipê amarelo é uma espécie nativa do Brasil, tá? Em que você observa a ocorrência dela em todos os estados brasileiros. Então, existem nativas com ocorrência restrita, que são as endêmicas, e não restrita. Da mesma forma, nós temos as exóticas, né? Espécies exóticas ou não nativas, são aquelas que foram trazidas de alguma forma ou entraram no território nacional, seja porque alguém trouxe deliberadamente, é o caso da tilápia, né? A tilápia é uma espécie introduzida, ela é uma espécie africana, vem do Nilo, e se deu tão bem no Brasil, né, que virou o que a gente chama de espécie aclimatada. Ou seja, se você perguntar para muitos pescadores de rios, como por exemplo o Rio São Francisco, que é um rio imenso, né, que corta aí boa parte do Brasil, se você perguntar para qualquer pescador mais antigo se ele acha que a tilápia é uma espécie que sempre existiu no rio, ele vai falar que sim, né, porque é uma espécie que já está tão aclimatada e tão vista, tão comum você ver tilápia nos rios brasileiros, que muitos pescadores acham que ela é uma espécie nativa. E, na verdade, não é. Então, para esse tipo de espécie, a gente fala que ela é uma espécie introduzida, né? E hoje já estão até colocando o termo aclimatado, para dizer que é uma espécie que não tem mais nem o que fazer. É, né? Uma espécie que já está dentro ali das comunidades e já faz parte das comunidades como se fosse uma espécie nativa. Por outro lado, nós temos as não nativas invasoras. Um exemplo clássico também é o mexilhão dourado. É uma espécie muito encontrada em regiões portuárias. É uma espécie que ela vem nos tanques de água que os navios usam para manter o equilíbrio, né? Então, por exemplo, ela é uma espécie asiática, então ela vem da China. Os navios chineses, quando desembarcam nos portos, muitas vezes eles precisam descarregar água, que essa água foi utilizada para ajudar no equilíbrio, a gente chama de água de lastro. E quando eles jogam essa água fora, obviamente eles estão jogando larvas e adultos desse mexilhão aqui na água. Então, não é introduzida porque ninguém quis trazer esse bicho para cá. Ela realmente é uma invasora. E quando a gente coloca esse termo invasor, significa que dentro de uma comunidade, essa espécie vai fazer um estrago imenso, tá? O mexilhão dourado, ele não faz parte da dieta de peixes brasileiros, por exemplo. Então, onde ele se estabeleceu, ele acaba competindo com outros moluscos da região, comem o que os outros moluscos comem, ganha deles do ponto de vista de competição porque não tem predador. Então as populações explodiram aqui no Brasil, principalmente nas regiões portuárias, e hoje a gente tem um problema enorme, tá? Com esse mexilhão dourado, assim como várias outras espécies. Tá? São espécies que, ao entrar em uma comunidade, elas causam realmente
perdas significativas. Elas expulsam outras espécies por exclusão competitiva ou por predação mesmo, tá? São vorazes. E, além de causar perda de espécies, elas também podem ser vetores de doenças, entre outras coisas. Tá? Então, as invasoras são casos sérios. Tem vários livros a respeito. Depois, quem quiser, dê uma olhadinha aí no Google, dê uma pesquisada sobre o mexilhão dourado, vocês vão ver o estrago que ele faz, inclusive nas embarcações. Né? Ele gruda nos cascos dos navios, nas turbinas, nos motores dos barcos, né? Chegando a ponto de quebrar o motor por conta da quantidade de carcaça, né? De carapaça que você tem dentro do motor. E por fim, gente, aqui eu vou falar só dos últimos dois assuntos, que é sobre a saúde de uma comunidade do ponto de vista de complexidade, estabilidade, resistência e resiliência. O que é isso? Lembra que a gente está falando de comunidade. Comunidade é grupo de espécies que interagem. Então, essas interações elas podem ser fortes, podem ser fracas, podem ser duradouras, podem ser ocasionais. O que importa para a gente também é que, principalmente para as interações que são fortes, tá? A comunidade ela tem que ter algumas características para que permitam que essa comunidade seja resistente. Por exemplo, a gente teve eventos de incêndios nos últimos meses lá no Pantanal, na Amazônia. Né? Como que será a recuperação daqueles ecossistemas? Depende muito se as interações que estão naquelas comunidades conseguirem resistir a esses impactos ambientais, como o fogo. Então, duas coisas são muito importantes para uma comunidade, tá? Que é justamente a complexidade e heterogeneidade. O que é isso? Essas duas fotos registram bem isso aqui que eu estou querendo dizer. Ó. A foto da esquerda, a gente tem um recife de coral que está morto, né, que foi degradado, sem cor, sem vida. Então aqui a gente tem uma baixa heterogeneidade. O que é heterogeneidade? Heterogêneo é aquilo que tem vários relevos, várias formas de, vamos dizer assim, de abrigos, de estruturas que possam favorecer a permanência de espécies. Olhem, por exemplo, a foto da direita. Né? Você tem uma alta heterogeneidade, porque você tem diferentes grupos de corais, então a gente está falando aqui de diferentes tipos de recursos alimentares, diferentes formas, alturas, né? Então você tem uma comunidade em 3D que você consegue ver com que os peixes conseguem achar abrigos, né? Lugares para fazer ninhos, muito mais fácil do que na foto da esquerda. Então, para uma comunidade, quanto mais heterogênea ela for, se a gente estiver pensando numa comunidade terrestre, né? Da mesma forma, ó, pense num plantio de eucalipto e pense num fragmento de mata nativo. Então você tem heterogeneidade e complexidade. Qual que é a diferença de complexo para heterogêneo? Complexo é quando você tem não só várias coisas presentes, mas também de forma intricada, né? De forma entrelaçada. Aqui, por que é baixa complexidade? Porque você tem não só apenas uma espécie vegetal, mas elas estão todas alinhadas, todas certinhas. Então isso não é complexo, né? Pense não sei se vocês já viram aquele jogo chamado Pega Varetas, né, que a gente tem que pegar um monte de varetinha, jogar numa mesa, jogar não, né, deixar elas caírem e depois ir pegando as varetas sem deixar com que as outras se mexam. A complexidade é mais ou menos isso, né? Se a gente for ver aqui, ó, não tem outras árvores, não tem arbustos, não tem formas de organismos fazerem ninho, a não ser aqueles adaptados a troncos lisos. Isso não é complexo, isso não é heterogêneo. Tá? Então, uma comunidade como essa, claro que a gente está falando de um plantio, né? Mas se vier um fogo aqui, a chance do fogo destruir uma plantação de eucalipto como essa é muito maior do que destruir
esse tipo de ambiente aqui, ó, porque essa comunidade aqui, ela está realmente com mais chances de interações, mais chances de recurso, tem mais espécies, né? Então nós temos espécies de tronco verde que queima com muita dificuldade, e isso pode retardar e até mesmo inviabilizar o efeito do fogo. Tá? Então, dois conceitos importantes, gente. Comunidades, quanto mais heterogêneas e complexas, melhor. Ou seja, os impactos ambientais serão sentidos muito mais leves, de forma muito mais leve, e a recuperação vai ser muito mais acelerada. Nesse sentido, o que a gente tem que fazer é promover complexidade dos ambientes. Então, do ponto de vista agronômico, hoje está muito comum, né, você falar em agroecossistema, né, fazer com que um sistema agrícola seja mais complexo, seja mais heterogêneo, justamente para isso, para facilitar as interações, facilitar a fertilização do solo, a ciclagem de nutrientes. E os outros dois últimos conceitos é falar de resistência e resiliência. Né? Resistência é a habilidade de uma comunidade para evitar ser retirada do seu estado inicial. Então, se a gente estiver falando do fogo, né, fogo em época chuvosa. Então, a comunidade está muito resistente ao fogo. Né? Você tem vegetação verde, úmida, que faz com que, se tiver um incêndio naquela área, talvez esse incêndio não tenha dimensões preocupantes. Isso é resistência. Tá? Então, as comunidades, quanto mais resistentes, melhor. Comunidades com espécies que sejam resistentes à perturbação. E tem a resiliência, um outro conceito que é, da mesma forma de resistência, a resiliência é você ter a capacidade e uma velocidade rápida de retorno ao estado anterior após uma perturbação. Ou seja, uma comunidade resiliente seria aquela que, mesmo queimando, semanas ou no máximo meses depois, você volta para a área e não consegue identificar onde foi queimado. Então já está tudo verdinho, está tudo florido, está tudo restabelecido. Então tem várias comunidades que, se as interações forem fortes, elas também conseguem manter uma alta resiliência. Vou dar um exemplo aqui para vocês, essas duas fotos, né? Aqui embaixo, essa aqui é uma área de cerrado, tá? Que ela foi queimada. E 6 meses depois do incêndio, né, ela já está dessa forma aqui, ó. Então, isso é uma capacidade de resiliência, ou seja, uma capacidade que o ambiente tem de recuperação rápida após um evento de queimada. Tem muitas comunidades que, depois de um fogo desse aqui, elas simplesmente ficam assim anos, né, não conseguem se restabelecer. As interações importantes e vitais foram quebradas, foram rompidas de alguma maneira. Então, a estabilidade e resiliência também são duas características necessárias e úteis, né, desejáveis para as comunidades. Por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro de um ambiente, né, um ambiente agrícola, por exemplo, é importante que a gente tenha, né, a noção de que ter a preocupação se esses ambientes estão complexos, se eles abrigam uma heterogeneidade capaz de evitar, por exemplo, a entrada de pragas, a entrada de fogo, entre outras coisas. E se eles são resilientes, se eles são heterogêneos, mesmo tendo um ataque de pragas, é provável que os ambientes agrícolas consigam, né, se restabelecer, muitas vezes ou sem inseticida ou com pequenas doses de inseticidas que são utilizadas comparado com ambientes que não são estáveis nem resilientes. Gente, então, para terminar, né, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura da comunidade, né, a identidade da estrutura. Então, quando a gente olha uma foto de uma paisagem, a gente consegue identificar que tipo de ecossistema é aquele. Tem ali embutido, né, a identidade da comunidade. A gente vê que tem interações fortes ali que estão fazendo com que a comunidade tenha aquela identidade.
Comunidades bem estruturadas são mais resistentes a perturbações, como a gente acabou de ver. E alterações na estrutura de uma comunidade podem modificá-la totalmente, né? Então, como eu falei para vocês, a chegada de uma espécie invasora pode retirar espécies, pode quebrar interações, e isso pode fazer com que as comunidades sejam mais frágeis, né? Fiquem mais frágeis e voltem a ter um estado que não é mais o estado original e provavelmente, se essas interações não forem recuperadas, o estado original pode nunca mais ser alcançado. Beleza? Bom, gente, é isso para a aula de hoje.
A gente já está chegando no final do período também. Agora só mais 2 aulas antes da nossa prova. E é isso, tá? Aos pouquinhos a gente vai matando aí esses conceitos sobre ecologia. Beleza, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui hoje. Desejar a vocês uma boa semana, bom final de semana também. E até a próxima.